Estamos de volta e agora de forma definitiva para iniciarmos o nosso webinar tão esperado, com o tema Gestão Emocional nas Organizações, que será ministrado pela doutora Marina Campos. Para quem não me conhece, eu sou a Natana, atualmente responsável pela área de gestão de recursos humanos do LabRede. Alguns já interagiram comigo em outros momentos como supervisora de qualidade de atendimento. É uma honra estar aqui com vocês hoje para a gente dividir esse tema muito importante com a palestrante doutora Marina. Vou iniciar um breve currículo sobre a nossa palestrante para que vocês possam ter ciência de toda a parte curricular dela. Vamos lá. A doutora Marina Campos tem formação em gestão de pessoas e desenvolvimento humano, é autora do livro É Possível, Cultive a Vida em Alta Performance. Ela é biomédica, graduada pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestre e doutora em análises clínicas pela USP, professora da Universidade de Mogi das Cruzes, sócia do Laboratório Sunset Medicina Diagnóstica, pós-graduada em Neurociência e Psicologia pela PUC, além disso, pós-graduada em Gestão Emocional nas Organizações pelo Ensino Einstein. Boa noite, doutora Marina, é um prazer tê-la conosco hoje para iniciar o nosso webinar. Boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui, esse convite especial aí do LabRede. Muito contente com esse convite. Então, só compartilhando aqui um pouquinho com vocês, a minha rede social principal que eu utilizo é o Instagram. Então, quem gostar aí de algum slide, quiser compartilhar no Stories, pode compartilhar, pode me marcar no marinacampos.mc e o LabRede.oficial. E aí eu envio para vocês, a minha equipe envia o meu livro, que é o É Possível, Cultive a Vida em Alta Performance, tá bom? Então, pessoal, mudou aí para vocês os slides? Tudo certinho? Sim? Então, vamos dar início a esse tema tão importante. A Natana já me apresentou, eu sou a Marina Campos, aqui de Mogi das Cruzes, sou sócia do Sunset, junto com o Jody, junto com os meus pais, que fundaram o laboratório aqui há 44 anos. Aqui também tem o link do meu Instagram, se alguém quiser fotografar aí, depois marcar algum slide que achar interessante, pode compartilhar à vontade aí no Stories, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade. E o tema que nós iremos, então, conversar hoje aqui nesse webinar é sobre a minha última pós-graduação no Ensino Einstein, que foi o tema da gestão emocional nas organizações, que é Cultivating Emotional Balance, que é chamado também de CEB. Então, é sobre ele que nós iremos conversar. E logo nesse início, eu já pergunto para vocês, gostaria que vocês fizessem essa reflexão. O que será que é gestão emocional? O que vem para vocês quando vocês ouvem esse tema, essa palavra, gestão emocional? E aí, muita gente coloca que gestão emocional é controlar a emoção. Muita gente tem essa ideia, que eu já adianto aqui, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas eu já adianto para vocês que gestão emocional, pessoal, não é controlar uma emoção. Gestão emocional não é ser o super legal da empresa, a pessoa calma, que faz tudo para todo mundo, não é isso. Gestão emocional nada mais é do que ser equilibrista. Não é ser equilibrado. Porque o nosso dia a dia é a nossa vida real. Não dá para a gente querer o tempo todo estar pleno, estar calmo. Isso não existe. No dia a dia nosso, no ambiente de trabalho principalmente, nós precisamos aprender a ser equilibristas, que é o quê? Encontrar o equilíbrio dentro do desequilíbrio. Então, a nossa conversa aqui vai girar o tempo todo em torno do conexão entre vida pessoal, vida profissional e vida social. Porque hoje em dia, de acordo com a ciência, com todos os estudos que muitos autores trazem para a gente, não dá mais para a gente usar aquela frase assim, deixe os seus problemas em casa e venha trabalhar. Hoje em dia, o ser humano, ele é um ser único, inteiro. Ele precisa ir com tudo. E aí, sim, dentro desse processo, acolher essas emoções, entender essas emoções e, principalmente, saber fazer a gestão dessa emoção. Que, logo nesse início, eu já digo para vocês, não é controlar a emoção. Fisiologicamente, é impossível controlarmos uma emoção. A emoção é um processo automático.
muito rápido no nosso organismo, que acontece em menos de meio segundo, então a gente não controla. Por isso que o importante é aprender os mecanismos para que a gente possa, acima de tudo, compreender e gerir da melhor forma a nossa emoção. E os consultores do Divertidamente, quem aí já assistiu o filme, já vou dar spoiler aqui, do 2, inclusive, então já fica de lição de casa para vocês assistirem ao Divertidamente 1 e 2. Agora tem lição de casa 1 e o 2, né? O 2 está nos cinemas aí ainda. E os consultores desse programa, Gestão Emocional das Organizações, do CIB, são Paul Ekman, Alan Wallace e Ivy Ekman. Então, eles que foram os consultores do Divertidamente 1, que falam justamente sobre a importância de entender as emoções. Então, pessoal, como às vezes as pessoas me perguntam, puxa vida, o que é ter sucesso? O que é saúde? É possível nós conseguirmos o sucesso e a saúde? E muita gente tem a ideia de que é o ou e não o e. E eu digo aqui para vocês, e no final desse webinar, eu espero que todos consigam entender como integrar saúde e sucesso, porque não pode ser o ou, precisa ser o e. Então, nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês ferramentas, estratégias, conceitos de como integrar isso, que já é um conceito da Organização Mundial da Saúde há muito tempo, sobre saúde. Então, saúde não é somente a ausência da doença. Saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. E esse é o nosso objetivo aqui. A Forbes recentemente soltou um artigo dizendo: o bem-estar nunca foi tão urgente. Então, mais do que nunca, pessoal, mais do que ter qualidade de vida, nós precisamos de uma vida com qualidade. E hoje fala-se muito na questão da sustentabilidade. E vejam, sustentabilidade não é apenas cuidar do planeta, cuidar das árvores, cuidar de descartar o lixo corretamente, isso sim é muito importante. Mas lembrem-se, sustentabilidade somos nós também, nós fazemos parte do planeta. Então, para que a gente possa contribuir com todo esse processo de sustentabilidade, nós precisamos aprender a cultivar e nutrir os recursos necessários para que a gente possa desenvolver a nossa saúde. Hoje fala-se bastante na Agenda 2030 da ONU, que foi criada aí em 2015, sobre sustentabilidade, sendo muito falado as ODS, ESG dentro das empresas. E olha que interessante, a própria ODS 3, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3 é vida saudável. E como que isso é possível nesse momento, né? Já trago para vocês aqui nesse início uma reportagem, inclusive da Você RH, recente também, que fala sobre a sustentabilidade emocional. É uma entrevista que a Isabela Camargo muito bem escreve nessa coluna e fala assim, que sim, nós devemos sim vestir a camisa da empresa, desde que a gente vista também um pijama e uma roupa para praticar atividade física, ou seja, que a gente se inclua na nossa agenda. Então, pessoal, hoje, dentro desse cenário que a gente vive hoje, que parece que está todo mundo assim, né? Socorro, é cansaço, é exaustão, é burnout, eu tô triste, eu tô em depressão, eu tô em pânico. O que está acontecendo com tudo isso? Dentro desse cenário que a gente vive hoje, de muita gente dizendo assim, eu ouço muito isso dos meus alunos aqui na Universidade de Mogi das Cruzes, professora, eu não aguento mais não aguentar mais. Pessoas jovens, assim como vocês que estão aí nos ouvindo, que estão sofrendo com isso, essa questão do esgotamento, falta de foco, falta de sentido. Brinco, inclusive, que é uma atividade que eu vou passar de lição de casa aqui para vocês, que a gente pergunta assim, como você está? E a pessoa responde, não, tá tudo ótimo, tô bem. Então, vamos lá, pinte a mandala. Olha lá, essa aqui é a minha. Brincadeira, né? Já tô até com a canequinha aqui do Divertidamente também, da ansiedade, que é a emoção atual do momento, né? Então, pessoal, é por isso que a gente precisa conversar sobre gestão emocional. Estamos assim, estamos ótimos, mas o resultado é esse aí. E a gente vê isso nas noites de insônia, no corpo gritando, nas crises de ansiedade, no coração disparado, na falta de ar, e é justamente sobre isso que a gente vai tratar hoje nesse webinar. E uma das causas disso é o querer tudo o tempo todo e ao mesmo tempo.
E quando a gente está nessa questão de querer tudo o tempo todo e ao mesmo tempo, é como se nós estivéssemos ouvindo as nossas duas músicas favoritas ao mesmo tempo. A gente não aproveita nada. Quem tem essa frase é o autor Tal Ben-Shahar, que é um professor da disciplina de felicidade da Universidade de Harvard. Ele que traz esse exemplo que eu acho bárbaro. Ele esteve no Congresso da Felicidade em Curitiba recentemente, assisti uma palestra dele, foi bárbara. E é isso, é como se a gente colocasse 2 fones de ouvido e um deles tocando uma música e na outra. O tempo todo, tudo e tudo junto. A gente almoça, às vezes com o celular na mão, respondendo e-mail de trabalho. No meio da noite, às vezes a gente levanta para responder o e-mail, para entrar no Instagram. Ou seja, tudo isso vem acontecendo hoje. E aí vem aquela sensação enorme de frustração no trabalho, que parece que a gente está ocupado o tempo inteiro. Fala, gente, mas eu fiz tanta coisa hoje. Eu fiz e não produzi nada. Então, lembrem-se, estar ocupado é diferente de ser produtivo. Para que a gente possa ser produtivo, entregar, estar ali de fato inteiro, presente, nós temos que tomar alguns cuidados. Dentre eles, algo que o nosso próprio estilo de vida criou, que se chama FOMO. O que é isso? FOMO é uma sigla em inglês que significa Fear of Missing Out. É o medo de ficar fora de alguma coisa. Comparações. Então, eu falei no início das redes sociais, eu sou muito fã, eu adoro o Instagram, eu compartilho todo o meu trabalho pelo Instagram, divulgo, a minha equipe de marketing cuida dessa parte do Instagram para mim por conta justamente desse momento que a gente vive hoje. Então, é fantástico como um instrumento de trabalho que também pode ser usado, mas ela exige alguns cuidados. Por exemplo, as comparações e a sensação de que a gente nunca é suficiente, de que a gente nunca está entregando adequadamente, que parece que está todo mundo fazendo muito melhor que a gente. Então, cuidado, pessoal. Cuidado, que isso é algo que vem nos adoecendo, vem nos causando muito essas questões de crises de ansiedade, tudo isso. Então, é preciso estar atento a essa tecnologia que a gente tem hoje, que sim, é maravilhosa, mas que vem trazendo essas consequências. Essa reportagem da semana passada, Brasil é o país mais ansioso do mundo, medalha de ouro para o Brasil na ansiedade, 18,6 milhões de brasileiros com crises de ansiedade, pessoal, diagnosticados. Isso é muito sério. Quase 10% da população. Então, isso é uma preocupação muito grande que exige uma atenção. Quero deixar aqui bem claro para todos de que, quando a gente vê aquilo, a gente já entra num querer brigar com a ansiedade. Eu quero me livrar da ansiedade, eu não quero ficar ansioso. E veja, ansiedade, ela é ótima. Nossa, Marina, como assim a ansiedade é ótima? Você acabou de falar e tem um monte de gente com crise de ansiedade, todas essas questões. Lembre-se, pessoal, ansiedade a gente chama de estresse, ele pode ser bom, que é chamado de eustresse. Agora, ele também pode ser ruim. Quando ele é bom? Quando ele está na qualidade certa, intensidade certa e pelo tempo certo. Aí é muito bom. Gera, inclusive, aquilo que a gente chama de pico de performance, onde as nossas habilidades encontram com os desafios que são propostos e a gente se entrega ali para o trabalho, por exemplo. Por que não? O trabalho, ele é possível a gente encontrar esse estado de flow, esse pico de performance também no trabalho. Mas cuidado. Cuidado, pessoal, porque isso não pode ser por muito tempo. A gente não pode permanecer nesse pico e não parar. Porque senão a gente entra nesse gráfico, nessa curva já da direita, onde começam a ter as crises de ansiedade, burnout, pânico, enfim. E aí entra essa exaustão. Então, qual que é uma das maneiras de nós lidarmos com isso? Parando, pausando. Lembrem-se, o botão de pause, inclusive já dando um spoiler, que vai ser a capa do meu segundo livro. O meu primeiro livro é um ponto de interrogação bem grande, escrito "É possível?" Cultive a vida em alta performance. E o segundo livro será o botão de pause. Por quê, pessoal? Nós precisamos pausar. Nós precisamos respirar para descansar, para se divertir também. A vida não pode ser somente trabalho. Somente trabalho e tarefas. Olhem esse funil da exaustão, esse estudo feito, que diz assim, o ideal é o trabalho, tarefas, descanso e diversão. Só que a gente vai entrando num momento de vida onde fica só trabalho, tarefa e descanso.
Daqui a pouco, trabalho e tarefa. Daqui a pouco é só trabalho. Aí vem a exaustão. Então, pessoal, não é bonito não tirar férias, não é bonito não descansar, não é bonito não ter horas suficientes de sono. Para que a gente, voltando ao início da nossa conversa, possa contribuir com o planeta no sentido da sustentabilidade, nós precisamos cuidar de nós mesmos e fazer momentos de pausas. Porque senão a gente vai simplesmente sobreviver. E a ideia aqui não é sobreviver, é sobreviver. Criando pausas para que possamos ter espaços, para que possamos fazer escolhas e termos liberdade nas nossas escolhas. Esse é o objetivo principal. Também, recentemente, na Você S.A. saiu assim, felicidade é estratégia essencial para a produtividade. Então, pessoal, não é o sucesso que leva à felicidade, é a felicidade que leva ao sucesso, para que a gente possa cultivar esse estado de bem-estar, qualidade de vida, vida com qualidade. A gente precisa treinar, precisa colocar essas ferramentas em prática no nosso dia a dia. E aí vem a autorresponsabilidade. Muito falado hoje em dia, inclusive até falando-se sobre o learnability, a habilidade de aprender sempre. A gente não tem mais aquilo antigamente, a gente estudava para poder trabalhar. Hoje a gente aprende enquanto a gente está trabalhando. Olha que a ideia desse webinar é justamente isso. É um aprendizado, é uma coisa nova para todos, para a gente conversar a respeito. Então a gente já está aqui exercitando o learnability, a habilidade do aprendizado. E aprender o quê? A ter saúde, por exemplo. A cultivar esses recursos, essas ferramentas no dia a dia, para que pequenas mudanças de comportamento nosso possam gerar novos hábitos. E aí, pessoal, depende de cada um de nós. Aí não depende da empresa, não depende do nosso chefe. Claro, tem a parcela, sim, que a empresa, por exemplo, agora está fazendo isso, proporcionando isso para muitos colaboradores. Eu realizo cursos de desenvolvimento humano com todas essas ferramentas em várias empresas. Então, quer dizer que as empresas elas estão investindo nisso, mas precisa também ter a parte do colaborador. A responsabilidade precisa ser compartilhada. Então, isso é um fator muito importante. Eu não posso dormir por vocês. Eu não posso me alimentar adequadamente, fazer momentos de pausa. Cada um vai precisar desse comprometimento para exercitar isso. E aí sim, poder desenvolver soft skills, por exemplo, como resiliência, inteligência emocional. Essa reportagem saiu recentemente também, as 15 habilidades que estarão em alta no mercado de trabalho até 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial. Olha só que interessante. Como que eu vou desenvolver inteligência emocional? Como que eu vou desenvolver resiliência, criatividade? Isso depende de mim, depende de cada um de nós, pessoal, para exercitar e para treinar isso. E aí, nesse momento, chegando no meio do nosso webinar aqui, eu pergunto para vocês, o que essa imagem representa para vocês? Que vocês conseguem ter aí uma ideia do que significa, o que vocês conseguem visualizar aí nessa imagem? A gente tem aí um linkzinho do Waze, a gente tem aí uma bússola, um carro, farol, e a pergunta, onde você está agora? E às vezes é necessário a gente ligar o Waze interno, sabe aquele aplicativo que nos leva para os lugares? Muitas vezes, pessoal, esses momentos de pausas que eu falei que são tão importantes, eles vão fazer com que a gente consiga estar ali no momento presente, para que sim a gente possa identificar onde eu estou. Que a primeira coisa que o Waze faz quando a gente liga ele coloca a gente onde a gente está. E aí, quem que traça as rotas? Quem decide para onde quer ir? Eu coloco para onde eu quero ir. E o Waze traça as rotas e eu escolho. E esse é o movimento do Waze. Então, isso é uma das coisas que essa figura representa. Outra coisa é a bússola. A gente não precisa hoje em dia ter relógio. A gente precisa ter bússola. Não importa, a gente não precisa ter pressa, pessoal. A gente precisa ter direção. Então, a gente pode, sim, parar de correr e começar a andar, mas precisa ser na direção correta. Então, os passos, eles podem ser curtos, mas eles precisam ser firmes, dentro desse contexto da gestão emocional e desse cuidado todo que a gente vem conversando até agora. E o carro, o que ele representa? Para os homens aí ainda muito cuidado, porque tem homem que cuida melhor do carro do que de si mesmo. Ai, ai, ai. Cuidado, pessoal, cuidado. O carro, pessoal, ele precisa, por exemplo, eu brinco que eu estou aqui em Mogi das Cruzes. Para eu chegar em São Paulo, o meu farol, ele não vai iluminar São Paulo de uma vez.
ele vai iluminar de 100 em 100 metros. Eu preciso percorrer cada um desses metros da melhor maneira. E o meu carro precisa ter combustível, ele precisa estar com o pneu calibrado, ele precisa estar com o motor em ordem, senão eu não consigo chegar. Então, é sobre isso o que nós iremos, então, falar dentro das ferramentas da gestão emocional nas organizações. E por que a gente fala tanto em neuroplasticidade quando a gente traz esse tema? O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade nada mais é do que não dá mais para dar aquela desculpa assim, ah, Marina, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não dá mais, gente, para a gente falar isso, como antigamente falava-se e pensava-se. Porque hoje a ciência já nos mostra que é possível nós criarmos novos caminhos de conexões neurais, novas formações, novos caminhos. Então, a gente sim pode deixar hábitos que não são hábitos bons para a gente criar novos hábitos. Mas para isso a gente precisa de dedicação. Por isso a palavra cultivo é igual uma planta. Não adianta eu colocar uma sementinha ali e despejar um caminhão de adubo e 10 litros de água e falar assim, daqui 3 meses eu volto cuidar de você. Eu vou chegar lá, morreu a planta. Então, pessoal, é um pouquinho todos os dias. Tudo isso que a gente vai falar a partir de agora, certo? Então, já aqui no meio do nosso webinar, mais 20 minutinhos a gente encerra para abrir para perguntas. Vamos às questões, aí vamos a o que é, quais os pilares que são necessários para que a gente desenvolva na gente, para que a gente possa cultivar a gestão emocional. Primeiro deles, equilíbrio atencional, a gente vai falar sobre ele. Equilíbrio cognitivo, equilíbrio emocional e equilíbrio conativo. O que é tudo isso? Vamos um a um. Primeiro deles, equilíbrio atencional. O que é o equilíbrio atencional? Hoje, fala-se muito que a nossa atenção é o recurso mais escasso que existe. Hoje, mais do que nunca, a gente perde a atenção com muita facilidade. Será que está todo mundo aí agora totalmente focado aqui? Ou será que já tem gente que já foi lá para o WhatsApp responder outra coisa, já foi fazer outra coisa? Cuidado, pessoal. Cuidado disso com o contexto geral da nossa vida. Pergunto aqui para vocês, quem lembra o que almoçou ontem? Que será? Por que essa pergunta eu falo sempre, né? Que a maioria das pessoas não lembra assim de cara. É difícil falar, meu Deus, o que eu almocei ontem? Meu Deus, que dia que foi ontem? Onde eu tô? Quem sou eu? Pessoal, não é sobre a comida. A pergunta é assim, se eu não estou prestando atenção àquilo que eu estou comendo, quanto da vida eu estou perdendo? É sobre isso. Então, por isso que o Daniel Goleman, que é esse simpático senhor aí, autor de vários livros relacionados à inteligência emocional, dentre eles este livro, meu predileto, Foco, um dele, né, desse autor, ele fala atenção e o seu papel fundamental para o sucesso. A base para o sucesso das empresas, das pessoas, é a capacidade de ter foco, que hoje é tão difícil. Resistir ao impulso de deixar a mente devagar, pessoal. Olha como é difícil isso, né? Quantos sinais sonoros já devem ter aí atrapalhado vocês enquanto estão aqui prestando atenção na palestra? Quantos pensamentos, quantas coisas. Estudos mostram que nós não somos mais capazes de ler 8 páginas seguidas de um livro, sem parar para consultar o celular, para ver se não vem no WhatsApp, importante. Olha que preocupante que é isso, pessoal. É muito sério, eu brinco com os meus alunos que são bem mais novos aqui na universidade, falo, gente, o celular ele ainda serve para fazer ligação. Então, se for alguma coisa muito urgente, alguém vai te ligar. Não fique o tempo todo precisando checar o celular, porque quando a gente perde essa nossa atenção, pessoal, a gente gasta como se fosse uma moedinha de energia, sabe? Como se no começo do dia a gente recebesse um saquinho cheio de moedas. E cada vez que eu disperso a minha atenção, eu vou perdendo, eu vou dando uma moedinha, porque a gente gasta energia para voltar e retomar essa atenção. Então, cuidado, pessoal. Olhem esse artigo que preocupante, olha o que ele mostra. É um artigo que foi publicado na Science, realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, que mostram que, pasmem, 47% do nosso tempo nós não estamos prestando atenção àquilo que de fato nós estamos fazendo. É muito sério isso. E o nome desse artigo, que é o mais preocupante, A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Esse estudo ele é super interessante, eu adoro ele, é uma aula inteira minha só sobre ele aqui na universidade. É fantástico, é bárbaro, porque foi feito um aplicativo e emitindo mais de 2.000 pessoas participando desse estudo,
e emitir esse sinal sonoro para a pessoa perguntando: o que você está fazendo neste momento? Então a pessoa escrevia lá: estou lavando louça, por exemplo. Aí vinha a segunda pergunta: você está prestando atenção ao que você está fazendo? E a pessoa pontuava numa escala de 1 a 10. Aí a última pergunta era: como você está se sentindo? Você está bem numa escala? Né? E olha que interessante, as pessoas que estavam fazendo atividades, às vezes chata, por exemplo, lavar louça, mas que estavam prestando atenção àquilo que elas estavam fazendo, elas pontuavam numa escala de bem-estar maior do que pessoas, por exemplo, que estavam na praia e não estavam prestando atenção àquele momento. Então, não é o que estamos fazendo, mas é com qual qualidade atencional nós estamos ali naquele momento. E a boa notícia é que nós podemos treinar a nossa atenção. Sim, Daniel Goleman e outros, muitos autores trazem isso para a gente de uma forma maravilhosa. Inclusive, o nome disso é mindfulness. O que é mindfulness? É uma habilidade da mente, que nada mais é do que estar atento ao presente momento de forma intencional, numa postura de curiosidade, abertura e gentileza àquilo que se apresenta. Para isso, nós precisamos desses 4 elementos: intenção. Como eu falei, a gente precisa colocar o nosso foco ali, sustentar o nosso foco. Atenção, atitude, principalmente, pessoal, gentileza. Não posso ficar brigando comigo mesmo o tempo todo. Isso precisa ser um processo, uma atenção leve, mas ela precisa estar sustentada ali naquele momento. Então, é uma habilidade. Então, olha que interessante. Assim como eu vou para a academia e treino músculo, não é algo que as pessoas fazem muito hoje em dia, e precisam fazer, porque sim, está dentro de um patamar número 1 aí para a saúde mental, atividade física, não necessariamente ir para a academia, mas uma atividade física, para eu desenvolver o músculo. Assim é a nossa atenção. Então, o Daniel Goleman traz até nessa reportagem da revista Exame: ensinar funcionários a respirar pode melhorar o seu desempenho. Então, a respiração nos conecta ao momento presente. Olha que interessante, olha lá. Isso é muito utilizado nas empresas. O cérebro funciona como se ele fosse um músculo. Toda vez que a nossa atenção divaga e a gente traz a nossa atenção de volta para uma âncora atencional, por exemplo, a nossa respiração, nós estamos fortalecendo o circuito do foco. E com isso, nós estamos desenvolvendo a habilidade de presença, de atenção. Então, essa soft skill tão falada aí, tão importante hoje no mercado de trabalho, atenção, foco, equilíbrio atencional, ela pode ser desenvolvida. Olha lá, o Daniel Goleman dá até a orientação, como fazer isso. Sentado, com a coluna ereta, feche os olhos e comece a prestar atenção na sua respiração. A sua atenção, ela vai devagar. Claro, a nossa mente é feita para pensar. Esqueçam a ideia de que é deixar a mente em branco, não pensar em nada, isso é impossível. A nossa mente vai pensar, e aí o que eu preciso fazer? Observe o pensamento e traga a sua atenção de volta para a sua respiração. Esse é o exercício. Então, vários artigos aí sobre mindfulness, inclusive John Kabat-Zinn, um deles, que é a gente chama ele de pai de mindfulness, né, que fez muitos estudos da Universidade aí de Massachusetts, na Time, muitos artigos sobre mindfulness. Aqui no Brasil ficou muito conhecido quando saiu na capa da Isto É com a Fernanda Lima, mostrando aí o aumento do córtex pré-frontal quando a gente realiza isso todos os dias, tá, pessoal? Não é mágica. Não é igual ir na farmácia, comprar um comprimidinho, tomar e falar: pronto, agora eu estou uma pessoa extremamente focada. Não é. Isso exige treino, exige dedicação, exige atenção. Voltando ao início da nossa palestra, cultivo, semente, passos curtos, mas passos firmes. Então, é parar durante alguns instantes, inclusive na empresa, no ambiente de trabalho aí que vocês estão, para prestar atenção na respiração. Ai, Marina, mas que bobeira isso. Será possível que isso tenha efeito? Sim. Muitos artigos mostram a importância disso: diminuição de cortisol, diminuição da atividade da amígdala cerebral, que é aquela região responsável por luta ou fuga o tempo todo, aumento do córtex pré-frontal, essa região logo atrás da testa. Tudo isso, pessoal, parando durante alguns instantes. Vamos fazer esse exercício? 1 minuto, que a gente tem um tempinho para isso? Onde vocês estão, do jeito que vocês estiverem aí, apenas procurem parar aí, fechar os olhos durante alguns instantes, sintam os pés no chão, encontrem a respiração de vocês neste momento. Apenas percebam onde está a respiração de vocês. Isso. A partir de agora, faça pelas narinas 1, 2 ou 3 ciclos de respiração profunda.
inspirando o ar pelas narinas, profundamente, e solte o ar pela boca nesse início, esvaziando todo o ar dos pulmões. Mais uma vez, inspire profundamente, solte o ar. Isso. Agora, inspire e expire apenas pelas suas narinas, prestando atenção à sua respiração. Isso. Procure sentir o contato dos seus pés com o chão, o quadril aí na cadeira, as costas. Isso. Traga atenção para você, descanse a sua atenção durante alguns segundos na sua respiração. Cultivando esse estado de presença, essa atenção. Isso, foco. Muito bem. E agora sim, abram os olhos, façam mais uma respiração profunda. E voltando aqui à nossa palestra. Não durmam, hein? Estejam aí. Deu um soninho, alguém aí bocejou. É normal, tá, pessoal? Esse estado de presença que a gente fez em menos de 2 minutos esse exercício, porque o nosso tempo é curto. Depois mandem no meu Instagram, quem quiser, eu compartilho com vocês essa prática de 3 minutos. É chamada de prática dos 3 minutos. É só uma pausa, pessoal. É só uma pausinha para uma respiração maior. E já de lição de casa, dentro do equilíbrio atencional, quero que vocês assistam o filme Clique, do Adam Sandler. Para quê? Para que tenham esse insight sobre tudo que está passando na nossa vida e a gente não está prestando atenção. Lembrem-se, a nossa vida acontece onde a gente coloca a nossa atenção. Fecha, assim, o equilíbrio atencional. Vamos para o próximo, rapidamente, para a gente concluir todos. Equilíbrio cognitivo, muito rápido. Cuidado, pessoal. A nossa mente, ela tem o que a gente chama de viés de negatividade, que foi muito útil antigamente, lá nos nossos ancestrais, para que a nossa espécie pudesse evoluir até os dias de hoje. Mas muito cuidado, porque até hoje a gente fica grudado nas coisas ruins e as coisas boas passam despercebido. Então a gente fala que a nossa mente é velcro para as coisas ruins e teflon para as coisas boas. E às vezes a gente fica só colado com os eventos negativos, porque a principal função do nosso cérebro é nos manter vivos. Mas isso, hoje em dia, pessoal, não tem mais um leão que vai me devorar o tempo todo. Eu não preciso ficar fugindo do leão o tempo todo. Cuidado. Cuidado com esse viés que a gente tem, por exemplo, de negatividade. Existem outros também, mas esse é um deles. Será que eu estou realmente enxergando aquilo livre de um viés de negatividade, por exemplo? Ou será que eu já estou indo com aquele mundo de coisas carregadas? Cuidado. Isso é só rapidamente o equilíbrio cognitivo aí, não vai dar para a gente aprofundar muito agora. Vamos para o emocional. Só para entender que eu tenho que tomar cuidado com isso, eu não posso ficar focado, cuidado, notícia ruim o tempo inteiro, cuidado, né? Isso faz com que a gente fique com essa mente turva ali na visualização do que a gente quer enxergar. Equilíbrio emocional, pessoal. O que é equilíbrio emocional? O que é a tal da inteligência emocional? Já dei um spoiler no início. Será que é possível controlar uma emoção? Não é possível. A emoção a gente não controla. A emoção é um processo absolutamente automático. É movimento. É uma reação do nosso corpo, que inclusive libera um monte de neurônios, neurotransmissores, que vão desencadear uma série de coisas no nosso organismo. Vou dar um exemplo. Vem um leão aí na sua frente. A gente estava falando do leão. Vamos dar o exemplo dele. O que acontece com você naquele momento do leão? Pupila dilata, boca seca, intestino, o estômago para de produzir ácido, o intestino para de peristaltar, tudo isso em menos de meio segundo. Um monte de coisas, o rosto fica pálido, o coração dispara, a respiração ofegante, isso é emoção. Então, inteligência emocional não é controlar a emoção, é entender a emoção e agir da melhor maneira a partir disso, compreendendo os caminhos que a sua mente e seu coração percorrem. Por que isso é tão importante? Porque não é um leão que eu vou me deparar a toda hora, é o meu chefe, é um colega de trabalho, é uma pessoa da família, e a reação do meu corpo é aquela. Então, o que eu preciso fazer? Parar, respirar fundo. Lembra que o vovô e vovó já diziam? Pare, respire fundo, conte até 10. Já no spoiler do Divertidamente 2, para quem não assistiu. Tomara que bastante gente tenha assistido aí. A chegada da nova emoção, que na verdade nem é uma nova emoção, é um desmembramento do medo, né? Que é a ansiedade. Olha lá ela aqui, ó, na minha canequinha. Pessoal, a ansiedade hoje já tomou o painel de controle, né? É o que acontece ali naquele momento, é só ela. E quem já assistiu o filme percebe que, quem não assistiu, um pequeno spoiler aí, mas não vai atrapalhar nada. Bloqueia as outras emoções. Ninguém mais consegue atuar, não tem felicidade, não tem alegria, não tem tristeza, não tem nojo, não tem raiva, é só ansiedade.
E aí, naquele momento que a Riley tá naquele estado de... O que ela faz? Ela respira fundo, ela sente os pés no chão e ela acolhe tudo que vem. Não é só coisas boas. Isso é o que mostra no filme. Tudo isso é a Riley. É coisa boa, é coisa ruim que já aconteceu, é problema que ela já teve na vida dela. Isso é inteligência emocional. É acolher tudo isso, pessoal. Acolher, abraçar. E a hora que todas as emoções abraçam isso, aí entra no equilíbrio e ela consegue respirar, sentir o ar. Todas as emoções são necessárias. Isso é inteligência emocional. Entender esse processo de que tudo isso é o conjunto da inteligência emocional, certo? Então, para encerrar a inteligência emocional e caminhando para o final da nossa webinar, conta até 10, sempre. Lembra da frase de vovô e vovó? Respira fundo, dá um passinho para trás. Principalmente responder uma mensagem no WhatsApp, você não precisa fazer isso na hora. Espera um tempinho, cria esse espaço. Olha lá o exemplo de ontem, da foto que saiu lá dessas Olimpíadas, né? A nossa querida Simone Biles aí. A saúde mental importa, pessoal. Precisa ter esses momentos de pausas. E não é só nas horas de crise. É em todas as horas, é em todos os momentos. Essas pausas, elas são fundamentais para a gente se restabelecer, se carregar. Colocar gasolina lá no carro, né? Colocar o combustível, calibrar o pneu e seguir na direção correta. Lembre-se dessa frase do Viktor Frankl, que eu adoro. Entre o estímulo e a resposta, a gente tem um espaço. Nesse espaço está o poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. E assim a gente encerra o equilíbrio emocional. Vamos para o último, equilíbrio conativo. E o que é isso e por que ele é tão importante? Ele é o propósito, gente. Ele é o início, por isso que é um círculo. Não é que o primeiro é tudo isso junto, tá? Cada coisa sendo desenvolvida na sua situação. O que é propósito, pessoal? Que muita gente fala, é cair estrelinhas do céu, é romântico. Não, pessoal, vamos ser práticos. Está nas empresas, a gente está trabalhando no dia a dia. Propósito aqui é encontrar significado naquilo que você realiza. É a sua intenção. Tão importante é temperar emocionalmente a atividade que você está fazendo ali, no seu dia a dia, sabe? Tem até o artigo que saiu na revista Exame, A Força do Propósito. Enxergar significado no próprio trabalho, algo cada vez mais escasso em todo mundo, torna as pessoas mais saudáveis e produtivas, é o caminho para uma vida mais plena e mais feliz. Tem muito esse livro Ikigai, fala muito sobre isso também. Muita gente aí já ouviu falar de Ikigai, né? Também é uma aula inteira minha aqui na universidade. Eu adoro esse tema, sou apaixonada por esse tema. Isso gera saúde, isso libera serotonina, dopamina, endorfina. Maravilhoso isso aí no nosso organismo. E vejam só que legal esse pequeno trecho que fala aí. A gente não precisa de uma vida calma, tranquila. Um certo nível de ansiedade é muito bom para que a gente possa conquistar aquilo que a gente deseja. Olha lá, o ser humano não precisa de uma existência tranquila, mas sim de um desafio para exercitar os seus talentos e lutar. Então, quando eu falo dessas pausas, não é para ficar nela o tempo todo. É para fazer essas pausas e aí voltar com o coração no trabalho, com todo o seu empenho, com todo o seu foco, desenvolvendo todas essas habilidades. Até um engenheiro na Google desenvolveu e escreveu um livro sobre isso, Surge Inside Yourself, o chá de mentang, um engenheiro. Olha que interessante. E ele conecta mindfulness, inteligência emocional e neurociência, mostrando toda a importância do quanto é necessária essa conexão com a nossa atividade. Lembrem-se, fator número 1 para o equilíbrio conativo, que é o propósito. Começar pelas coisas mais simples do dia. Apaixonar-se pelas pequenas vitórias. E aí eu pergunto para vocês, como encerramento aqui. Será que você se parabeniza o mesmo tanto que você se cobra? Cuidado, pessoal. Foque nas pequenas coisas que vão gerar os grandes resultados. E lembre-se, você é uma delas. Coloque-se na sua agenda. Às vezes, meia hora mais cedo, porque, Maria, mas eu já levanto às 5. Tudo bem, reorganiza ali a agenda de modo que seja possível se colocar na agenda, para que isso seja algo, pessoal, sustentável e que a gente possa manter isso sempre, sabendo que sim, a gente pode diminuir e parar de correr e começar a andar, mas precisa ser na direção correta. Sempre fazendo esse exercício, onde eu estou e para onde eu quero ir, e quais as rotas, e às vezes, gente, no meio do caminho, o Waze muda a rota. E a gente muda e está tudo certo, não tem problema. Desde que eu saiba onde estou e para onde eu estou indo.
deixo aqui no final uma frase dos meus pais queridos, sempre me apoiando, me incentivando. E minha mãe sempre me dizia assim, desde criança: filha, não adianta você fazer só o que você gosta, você precisa aprender a gostar daquilo que você está fazendo. E no começo eu tinha uma raiva, eu detestava essa frase. E hoje eu adoro essa frase e vejo quão importante ela é, né? Vou falar sobre isso aqui, exemplificando para vocês a nossa querida, maravilhosa... Eu vi numa entrevista você dizer que está vivendo essas Olimpíadas pela primeira vez de uma forma muito plena, muito consciente. Você está vivendo Paris intensamente. Como foi a sua preparação mental para conseguir chegar até aqui de forma tão plena e fazendo história? Conta pra gente o segredo desse teu foco. Boa noite, gente. Estou muito feliz. A minha preparação foi na conversa mesmo. Eu converso muito com a minha psicóloga. Eu tento cuidar ao máximo da minha cabeça e do meu corpo para criar aquele equilíbrio, né? Para que eu consiga fazer as minhas apresentações bem tranquila, sem pressão, sem obrigação de voltar para casa ou para o Brasil com medalhas, né? Eu faço porque é o meu trabalho, porque eu amo, porque eu quero, mas eu não me sinto pressionada mesmo para fazer essas coisas, sabe? Eu acho que é por isso que as pessoas falam que eu pareço tão tranquila, tão serena, porque eu tô ali fazendo o meu trabalho assim como qualquer outro ser humano que tem um emprego. A gente tá ali para fazer a nossa parte. Eu me esforcei ao máximo para conseguir esses resultados e eu tô muito feliz que deu tudo certo e sou muito grata à Aline, que é a minha psicóloga, por essas conquistas. E nós somos... Que lindo, né, gente? Tomara que tenha passado o som aí para vocês, senão depois eu compartilho esse vídeo, que tá até no meu stories ainda também, que eu achei maravilhoso. A Rebeca dizendo que o foco dela não era a medalha de ouro. O foco dela era o processo, era viver intensamente Paris com todo o coração. Então, pessoal, lembrem-se desse exemplo. Ela fala assim, eu só estava fazendo o meu trabalho da melhor maneira. Seja uma Olimpíada, seja uma atividade dentro do laboratório, seja uma aula que a gente realiza, tudo aquilo que você fizer, faça o seu melhor e com todo o seu coração. Muito obrigada pela atenção de vocês. Pessoal, deixo aqui de novo os meus contatos aí, o Instagram, o LinkedIn. Quem quiser, então, compartilhar aí alguma coisa que gostou, que achou interessante sobre o webinar, pode me marcar, se puder, né? Que me ajuda bastante aí no meu trabalho também. E aí a minha equipe depois envia o meu livro para vocês, que está em e-book, o meu primeiro livro aí, o É Possível, Cultive a Vida em Alta Performance. Tá bom? E marcar o Lab Rede aí também. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Espero que tenha contribuído aí de alguma forma e estou aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigada. A gente aqui agradece, doutora Marina, pela condução do tema, muitos conhecimentos compartilhados. Eu acho que todo mundo, né, participante desse evento, eu acho que fica muito feliz da forma que foi colocado, realmente toda a condução que você fez durante todo o período da palestra. Antes da gente iniciar as nossas perguntas, reforço a pesquisa de satisfação do nosso encontro. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar cada vez mais. Tá? Vamos lá. A gente vai iniciar uma pergunta de um participante, o Bruno Suga, colocou aqui pra gente, Marina, que eu acredito que seja uma pergunta de muitos participantes também. Como pausar? Diminuir o ritmo? Como podemos ter essa prática, né? Então, é uma pergunta aí do Bruno, para que você possa aí nos orientar quanto a uma melhor instrução no nosso dia a dia, apesar de já ter colocado, né, boa parte aí também na palestra. É um desafio, não é fácil, mas é possível. Como que a gente faz isso? Eu brinco que nós somos pessoas muito disciplinadas. A gente não escova os dentes todos os dias, gente. Não é engraçado? A gente toma banho todos os dias. Ninguém fica assim 5 dias e fala, nossa, passei 5 dias sem tomar banho, nossa, esqueci. Não é uma coisa interessante? A gente faz coisas assim, eu não gosto da palavra automaticamente, eu gosto da palavra naturalmente. E assim pode ser com as pausas. A gente pode, deve e é totalmente possível, a neurociência traz muito isso para a gente, trazer essas pausas como um hábito. E como que eu faço isso? Eu gosto de uma dica, até foi de uma das professoras de neurociência minha, num dos cursos que eu realizei, que ela diz assim, até uma dica do Google, desse livro do Search Inside Yourself. Coloque post-its. A gente não coloca na agenda post-it de faça isso, faça aquilo, reunião tal. Abriu o computador, pausa. 2 minutos, tá ali o post-it. Vai ali na geladeira, tem um pause. Entrou no carro, tem um post-it ali.
Pausa. Gente, não é 1 hora, 2 horas. São 30 segundos. Parar, fechar os olhos, respirar, encontrar a sua respiração, sem necessidade de mudar nada. Não é pausar para alguma coisa, é pausar para estar. Igual quando a gente escuta uma música, a gente não escuta a música para chegar no final, a gente escuta ela para ouvi-la. Então, é como se você estivesse ouvindo uma música. Pare, respire, entre em contato com você. Apenas para estar. Apenas para estar ali no momento presente. E isso exige prática, exige treino. Então, é se comprometer com isso, igual as outras coisas do nosso dia que se tornaram naturais. Ninguém esquece. Esqueci de entrar no celular hoje. Nossa, nem entrei no WhatsApp hoje. A gente não criou esse hábito? Então, a gente também pode criar o hábito de fazer essas pausas, certo? Muito bom. O Bruno também pergunta, o Mindfulness... Precisa ativar seu som, Natana. Isso, ok? Desculpa. O Bruno também pergunta pra gente, o Mindfulness ajuda também no TDAH? Sem dúvida, ajuda muito. Cuidado, pessoal. Seguinte, boa essa pergunta. Tudo isso que a gente falou não substitui quem está tomando medicamento, tá? Isso é outro... Pode ser incluído, sim, tem vários estudos que comprovam que essas práticas, elas são tão boas, tão eficazes quanto o medicamento, sim, mas não deixe de tomar o seu medicamento, inclua essa prática junto no seu dia a dia, em tudo, escolas, hospitais, isso inclusive na Inglaterra é um projeto de desenvolvimento, já é a atividade lá nas escolas, nos hospitais, nos parlamentos, como rotina do dia a dia, em vários países, né? O Brasil ainda está um pouquinho atrasado nisso, mas a gente vai resolver isso logo. Que legal, muito bom. Outra perguntinha. Vamos lá. Quais dicas para pessoas que ficam perdidas em inúmeras demandas? Ótimo também. Gente, gestão de tempo, né? É uma soft skill também super importante. Gestão do tempo é assim, tem o livro A Tríade do Tempo, que eu adoro também, do Christian Barbosa. Super indico esse livro para os meus alunos aqui da universidade. A Tríade do Tempo, ele fala assim, o que é importante precisa ser 70% do seu tempo. O que é urgente, vai ter coisa urgente no dia. 20% do meu tempo tem que estar sendo dedicado àquilo. E circunstancial, 10% do meu tempo só. Então, o tempo, ele é o recurso que vai acabar. Então, eu preciso estabelecer na minha agenda quais são o que é importante. E lembrem-se, 20% dos meus esforços precisam gerar 80% dos meus resultados, e não o contrário. Então, é parar tudo e olhar e falar assim, opa, peraí, o que eu começo? Que horas eu sou mais produtiva? Que horas se conhecer? Por isso que o autoconhecimento é a chave para a gestão do tempo. Que horas eu ativo melhor isso aqui? Que horas eu consigo ministrar? Não, mas tem que ser nessa hora, não tem outro jeito. Então, de que forma eu fico melhor para fazer aquilo? Comece pelo que é mais importante naquela hora para você. Então, essa é uma dica, desenvolver a soft skill gestão do tempo. Dou uma aula também sobre isso inteira. Muito bacana essa pergunta. Muito bom, então vamos lá. Temos mais uma contribuição também do Edivaldo Souza, que pergunta: quais são os primeiros sinais de desequilíbrio emocional e como podemos lidar com eles rapidamente para restaurar esse equilíbrio antes que ele afete negativamente a nossa saúde e produtividade? Sensações, né, gente, que a gente já percebe. O coração dispara, aquela sensação de não conseguir dormir, a insônia, comer demais ou comer menos, aquela sensação de que tem aquele aperto no peito, aquela sensação de alguma coisa não tá boa, sabe? Nesse momento é assim, pare, identifique isso e peça ajuda. Peça ajuda, sabe? Olha, não tô bem, não tá bom, eu preciso de ajuda. Dentro da empresa. Hoje as empresas, gente, isso antigamente, na nossa época, lá no início, quando a gente começou, né, eu falo que antigamente, aí que há 20 anos, 30 anos, quando eu comecei, o Edivaldo, nosso querido aí, gestor aqui, fantástico nosso do Sunset, ele começou com a gente há 30 anos, que está aqui, a gente sempre diz assim, nesse momento, gente, peça ajuda e pause. Sabe por quê, pessoal? Quando a gente cria esse apoio dentro da empresa, quando a gente cria essa segurança psicológica, o nosso cérebro é como se ele entendesse assim, pode ir, porque você tem para onde voltar. Libera ocitocina, também é outro assunto super importante um dia para a gente trabalhar também essa conexão, quanto isso é
fundamental. E aí a gente consegue ir, porque a gente consegue voltar. Então a gente precisa ter essa segurança psicológica em casa, na empresa, no ambiente que a gente está, tá bom? Para poder parar e respirar aí tranquilamente. Que ótimo, muito bacana. Temos algumas contribuições também com relação a alguns comentários da palestra. Eu quero compartilhar aqui. O Eduardo Borges coloca pra gente um tema super pertinente. O bem-estar é urgente e a gente sabe que é mesmo. O Hemolab também coloca aqui pra gente. Adorei sua palestra. Eu estava realmente precisando ouvir e agora aplicar na minha vida. Muito obrigada. Então, aí também te parabenizando, né, doutora Marina, pela ilustre palestra ministrada. E realmente a gente fecha, né, aqui as nossas perguntas, que inicialmente todo participante colocou aqui para gente. A gente também quer agradecer algumas pessoas que entraram nesse webinar, tá? O Eduardo Borges, do Laboratório Santa Clara, a gente teve a Jussara, a Karina Leão, a Cristiane de Jesus, os próprios colaboradores do LabRede. Então, a gente gostaria de agradecer boa parte aí dos participantes que se inscreveram, né, e também participaram aqui conosco. Doutora Marina, a gente agradece mais uma vez pela palestra. Em nome do LabRede, em nome desse encontro. Fique à vontade, se você quiser realmente reforçar os seus canais aí de comunicação, deixar algum recadinho também para os ouvintes. Eu que agradeço. Muito obrigada pela receptividade de vocês, pelo convite para falar desse tema que faz tanto sentido aí para mim. E é isso, pessoal. Cuidem-se, tratem-se com carinho e lembrem-se que a saúde mental importa e que é possível cultivar essa vida em alta performance. Deixando de novo o meu Instagram, marinacampos.mc, e o meu LinkedIn, Marina Campos, também, que eu compartilho bastante coisa, inclusive tem uma das práticas de meditação que estão ali no Instagram, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, Marina. Só ficou uma perguntinha aqui que é com relação ao filme que você deixou para casa aí, para o pessoal assistir, para reforçar o nome aí para o pessoal. Clique, do Adam Sandler, tá? E o Divertidamente, gente, assistam Divertidamente 1 e 2, tá? Então, esse final de semana que vai chover, vai esfriar aí um pouquinho, acho que não sei se aí também, aqui vai. Aproveitem para assistir esses filmes aí, eles vão reforçar aí tudo isso que a gente conversou aqui na palestra. E não deixe de seguir as redes sociais do LabRede, que em breve vamos ter um novo webinar. O LabRede agradece e, em nome dessa parceria, agradecemos a todos os convidados que estiveram aqui conosco.